Então, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, para a gente ler mais uma parábola de Jesus. Lucas 15. Existem alguns textos da Bíblia que você quase que internaliza, sabe de cor e salteado. João 3,16, Salmo 23, né? Lucas, ele nesse capítulo há o registro de 3 histórias maravilhosas: a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos, que muitas vezes é chamado de parábola do filho pródigo. Que na verdade esse título nem é tão bom para ilustrar o que é essa história, porque pródigo é aquele que esbanja, aí a gente assimila porque o mais jovem saiu e foi esbanjar, voltou, né, gastou tudo, mas de fato pródigo mesmo é Deus, que esbanja amor, que esbanja graça. Então, nessas 3 histórias que estão dentro desse mesmo capítulo, a ideia principal é essa: falar de um Deus que é amor, falar de um Deus que está disposto a amar, falar de um Deus que não tem problema de ir na direção daquele que, pelo viés da religião, está totalmente destituído de valor, de condições e supostamente por causa disso não pode se relacionar com Deus. Aí nesse capítulo que registra esses 3 momentos, essas 3 histórias, o que se quer enfatizar é isso: há um Deus disposto a amar pecadores, há um Deus que não está preocupado necessariamente com o tipo de vida que cada um está levando. Como assim? Afinal de contas, do ponto de vista moral, não é assim que normalmente a gente olha para as pessoas, julga as pessoas, avalia as pessoas. Moralmente falando, essas pessoas são desqualificadas, não podem se aproximar de Deus. Isso não é um problema para Deus. E quando delas ele decide se aproximar, ele faz isso amando. E aí a gente vai ver isso hoje um pouco nessa primeira parábola do capítulo 15, que se encontra aí do versículo de número 1 ao versículo de número 7. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Vamos lá, posso ler? Todos acharam? Diz assim: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Todos, sem exceção. Se aproximaram aqueles que eram mais ou menos, que já tinham algum tipo de afeição, que estavam, se encaixando mais no padrão da religião e tal. Não. Todos aqueles que eram marginalizados, rotulados, por que não dizer segundo o ponto de vista da religião daquele tempo e também dos nossos dias, estavam desviados, longe de Deus. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas o criticavam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus olha para tudo aquilo, cheio de amor para oferecer, cheio de vontade de tornar a vida daquelas pessoas que, do ponto de vista da sociedade daquele tempo, são seres invisíveis, marginalizados, sem voz,
que não poderiam se aproximar do lugar de adoração daquele templo, o templo, mas que estão ali ao redor de Jesus, ávidos, desejosos, porque em alguma medida estavam reconhecendo na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, esperança para as suas vidas, todos. Enquanto isso, os homens da religião daquele tempo olham para tudo aquilo e dizem que não pode ser assim. Os fariseus e os escribas criticavam, dizendo: este recebe e come com pecadores, com eles. Esse, assim como os outros são desqualificados, esse está se rebaixando àquilo que os outros também são. Fala que é Deus, anuncia o amor de Deus, se aproxima das pessoas falando em nome de Deus, mas faz isso se aproximando de gente que não é boa para andar com Deus. E aí vem a razão para que Jesus, dá um ensejo para Jesus no verso 3, como diz aí: então contou-lhes esta parábola, para gente que pensava assim: qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, coloca sobre os ombros, cheio de alegria. E chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Verso 7, digo-vos que no céu haverá mais alegria por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então, nesse texto, Jesus está diante, ali o texto fala logo no início, da audiência de Jesus. Quem são aquelas pessoas que estão fazendo parte do auditório de Jesus, se aproximando de Jesus para ouvi-lo? O texto fala que eram pecadores e publicanos. Publicano, como você bem sabe, talvez a melhor ilustração que a gente teria para contextualizar em nossos dias um publicano, talvez seja um fiscal da Receita, alguém que tem a função de cobrar impostos, de dizer quanto deve ser, enfim. Mas nesse contexto, eles eram muito odiados, por quê? Primeiro que estavam a serviço de Roma. Então seus irmãos judeus olhavam para os publicanos e diziam: não, você não honra a nossa gente, não é sangue do nosso sangue, não se importa com as nossas vidas, você está a trabalho do inimigo, que era essa a ideia que se tinha. E aí esse sujeito tinha lá um valor combinado com Roma para passar de valor. Tem um combinado, é isso que eu preciso. Mas ele não, na maioria das vezes, não se sentia satisfeito em ter para si o que era justo. Ele entregava o combinado para os romanos e cobrava muito mais, oprimindo muito mais, tornando a vida daquelas pessoas muito mais duras, tornando gente pobre mais pobre, por conta da sua ganância. E aí, essas pessoas eram muito odiadas, publicanos. E os pecadores são aqueles que, do ponto de vista da religião daquele tempo, não estavam nem aí para Deus, não se adequavam aos ritos, às regras, a qualquer coisa que tivesse cheiro de religião. Então eles, vamos nos submeter a isso. Eles não tinham esse tipo de preocupação. Então, são essas pessoas para quem Jesus está dando atenção naquele momento. São para essas pessoas que Jesus decide dedicar parte do seu tempo. São essas pessoas para quem muitas vezes
eu e você, e aí já fazendo uma aplicação para os nossos dias, olhamos e desqualificamos e rotulamos, são para essas pessoas que Jesus está dizendo: eu tenho tempo para vocês, eu quero oferecer a vocês algo que, dentro do contexto atual, o judaísmo, os religiosos, essas pessoas não têm como oferecer. E ele, por causa disso, é acusado, ele também é rotulado como alguém que não segue de maneira virtuosa, de maneira, por que não dizer, ortodoxa, a religião do seu tempo. Porque ele recebe publicanos e pecadores. Essa ideia de receber é, ele acolhe, ele permite que essas pessoas dele se aproximem. Ele não tem neura dizendo o que vão pensar a respeito da minha vida enquanto rabino. Isso não é uma preocupação de Jesus. Vamos usar aqui os termos, as terminologias dos nossos dias, né? Eu, como pastor, o que vão pensar se me virem na esquina com as prostitutas, com pessoas que jamais chegariam aqui de maneira, digamos, quase que natural? O que vão pensar? Jesus anda, por onde anda? Pelos becos, pelas vielas, pelas estradas, em qualquer lugar, ele lida com essas pessoas apenas como olhando para elas e dizendo: são pessoas, seres caídos, não se tem um olhar de dignidade para elas. Aí Jesus começa a se relacionar com essas pessoas, e elas, entendendo essa correspondência positiva que ele está oferecendo, elas começam: não, gente, tem esperança para a minha vida. Lembra que Mateus é um publicano, ou Levi, e quando Jesus diz para ele: vem, me segue, o que ele faz? Ele dá uma festa. Vamos celebrar. Vamos celebrar porque isso é digno de celebração. Ninguém me olha desse jeito. Ninguém nunca me disse para segui-lo dessa maneira. Então vamos celebrar. E o que ele faz? Enche a casa de gente igual a ele. Vamos celebrar comigo. Tem alguém que se interessa por gente como eu. E vou usar aqui a expressão do nosso tempo: eu quero botar todos vocês na mesma fita. Vamos juntos. E ele dá essa festa. E os fariseus e publicanos criticam Jesus, porque ele está acolhendo gente assim. Aí Jesus começa então, diz o texto, no verso de número 3, e contou-lhes então uma parábola. Contou uma história. Decidiu ilustrar de maneira clara o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir através de uma história. Verso 4: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no campo e não vai atrás daquela que se perdeu, e trabalha duro, e se esforça muito, e usa todos os seus recursos, tudo que está ao seu alcance, como diz o texto, até encontrá-la? Respondam para mim, é o que Jesus está dizendo para eles: quem de vocês? E é lógico que quando Jesus conta essa história, compõe esse cenário, falando de ovelha, falando de pastor, ele está falando de algo corriqueiro, familiar para todos os seus ouvintes. Eles estão habituados com essa cena. E como se não bastasse, isso para falar dos pecadores e dos publicanos. Os fariseus também, e escribas, estão habituados à ideia
essa mesma ideia, e para além disso, com a ideia do próprio Deus ser um pastor. Apenas para referência, Salmo 23, Davi apresenta o Deus para quem ele devota a sua vida, dizendo: Ele é o meu pastor. Isaías 40, 11, Ezequiel 34, 15 e 16, a figura do pastor está lá. Então, os crentes sabem, de fato, onde é que Jesus quer chegar com essa história. E aí ele começa a parábola perguntando: se vocês, qualquer um de vocês aqui, perder uma ovelha, vocês vão deixá-la continuar perdida? Vocês vão permanecer inoperantes diante desse fato, ela está perdida? E nessa pergunta, Jesus ensina que todo pastor, e lembra, é o que nós temos visto lá no nosso estudo na quinta-feira, em grupo. A igreja não existe como sendo ela um fim em si mesmo, bem como o povo de Deus lá no Antigo Testamento nunca existiu para se tornar um fim em si mesmo. Ele deveria existir, tem a vocação sacerdotal para ser bênção na vida das pessoas, para cuidar das pessoas, para zelar pelo bem das pessoas. E aí Jesus está dizendo o seguinte: atentem para o que eu vou dizer, religiosos. Se Deus é bom pastor e zela e se importa, o que vocês acham que ele faria? O que estaria no seu coração do ponto de vista de disposição? Permanecer esperando que sua ovelha retorne? Como diz o apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aqui a gente tem que lembrar que quem está falando da parábola das ovelhas é aquele que traz para si, que atribui a si mesmo a ideia de ser ele o bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E aí talvez a gente precise aqui lembrar de características de ovelhas. Diferentemente de outros animais, ovelha é um bicho muito vulnerável. Não tem garras, não tem dentes afiados para, num possível embate contra um outro bicho no campo. Ela é um ser vulnerável. Ela não consegue se defender sozinha. Ela não tem, que é a expressão que está me vindo agora melhor, habilidades para lutar. Ela não tem. Então ela necessita do pastor ao seu lado para lhe guardar dos perigos. Ela não sabe distinguir entre o que é ruim e o que é bom para se alimentar. Ela precisa que o pastor a leve, esteja conduzindo para os melhores lugares, para os pastos verdejantes. Ela não tem a capacidade de ser guia de si mesmo, depende de ouvir a voz do pastor. Isso, por si só, já denota uma relação contínua. Ela sabe quem é o seu pastor. Ela não dá ouvidos a qualquer voz. Ela desenvolve com o seu pastor essa intimidade a ponto de reconhecer que é ele que está falando. Ou seja, se eu reconheço que é ele que está falando, eu posso confiar. Eu terei alimento. Eu estarei segura. Eu vou encontrar descanso. As ovelhas são como eu. Enxergam mal. No caso, não podem desfrutar dos instrumentos que nós usamos, os óculos, mas enxergam mal. Não conseguem ter clareza diante daquilo que está diante dos seus olhos, não tem clareza. São animais dependentes. E apesar de ser um animal lindo, é um animal nada esperto. Alguns até usam uma expressão muito contundente, são
na verdade, animais estúpidos, pouco inteligentes. Agora, com tudo isso em mente, faz o exercício, sabendo que essa ovelha está perdida, sem rumo, distante, indefesa, correndo perigo. Quem de vocês não vai deixar as 99? E detalhe, não é que as 99 ficarão largadas, elas estão seguras. De alguma maneira, apesar do texto não afirmar isso aqui, mas é da prática. Deixa com outro pastor, deixa dentro do aprisco, mas vou atrás daquela que se perdeu. Quem de vocês, sabendo da fragilidade, sabendo do quanto elas necessitam de uma voz que de fato esteja direcionando para o lugar seguro, sabendo que elas são indefesas, correndo perigo, quem de vocês é incapaz de olhar para isso e não agir, não ir ao encontro, não ir em busca, a fim de resgatar aquela ovelha perdida? Essa é a pergunta que Jesus faz para aqueles homens. Por quê? Porque eles estão muito mais preocupados em olhar para o perdido e deixar o perdido mais perdido do que aquilo que ele já se encontra, na condição na qual ele já se encontra. Tudo isso em nome de Deus. É para a glória de Deus. Então, o que Jesus está nos convidando a olhar para esse texto é: vocês que falam em nome de Deus precisam amar como Deus ama o perdido. Ir na direção dos perdidos a fim de resgatá-los. E não agir como a ideia das 99 ovelhas aqui passa pela justiça própria. São aquelas que estão numa condição que dizem: olha, aquela ovelhinha dá trabalho, tá? Olha como ela foge, olha como ela dá trabalho, olha como ela deixa o pastor cansado, olha isso, aquilo. Nós não, nós estamos bem aqui. E lembra que o auditório de Jesus está composto por literalmente os perdidos e aqueles que acham que estão seguros. Esses são parte daquele rebanho das 99. São pessoas justas a seus próprios olhos e que se enxergam como pessoas que não precisam se arrepender de nada. Então, claro que Jesus está aqui se referindo aos escribas e aos fariseus que confiavam muito mais em suas obras do que qualquer outra coisa. Para eles, o que Jesus está dizendo é o seguinte: no que depender de mim, naquilo que estiver ao meu alcance, eu não vou medir esforços para resgatar perdidos, ainda que seja um único pecador ou uma única ovelha. O bom pastor certamente está disposto a buscar, resgatar e levá-la para o lugar seguro. E aí os versos 5 e 6. Quando a encontra, ele coloca sobre os ombros, cheio de alegria, e chegando em casa, reúne os amigos, os vizinhos, e lhe diz: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha. Então presta atenção, não é que o pastor está dizendo: encontrei a ovelha, simplesmente. Não é que ele olha para a ovelha e diz: encontrei aquela que eu estava à procura. De maneira possessiva, e aí do jeito positivo, né, com a conotação positiva, ele diz: encontrei a minha ovelha. Me esforcei, fui atrás, trabalhei duro, não liguei para as críticas, não dei ouvidos para aquilo que estavam dizendo a respeito da minha ovelha ou da minha condição enquanto pastor. Ele vai na direção da ovelha, encontra a ovelha, e diz o texto que ele coloca essa ovelha sobre os ombros,
e vai para casa celebrar. E não é uma celebração sua apenas enquanto pastor, ele convida. Eu já falei aqui sobre a ideia das comunidades, né? Camponesas daquele tempo. A alegria de um é a alegria de todos. A festa que é realizada por um é festa para todos. Venham todos celebrar porque eu encontrei a minha ovelha. E aí ele se alegra. Essa alegria é resultante da busca do cuidado providencial do bom pastor. Ele se alegra com a restauração dos perdidos, com o retorno da ovelha ao convívio com as outras ovelhas que estão seguras no aprisco da graça. Ele celebra. Agora um momento cultural. Eu ontem estava assistindo uma série no Maria Madalena, no Netflix. Eu acho que é até uma série mexicana. E lá pelas tantas, Jesus está retornando. Isso é spoiler, né? Eu não vou falar qual é o episódio, porque aí vocês vão ficar, tal. Enfim, mas ele está retornando. Essa cena todo mundo sabe. Jesus está voltando do deserto depois de ser tentado. Então não é spoiler. Isso está voltando. E lá pelas tantas, ele para num lugar para beber água. E tem um menininho lá, um garotinho chorando. E aí ele pergunta o que aconteceu. O garotinho é um pastor de ovelhas. E ele diz, eu perdi uma ovelha. Eu falei, meu Deus, Deus está falando, amanhã eu vou usar essa ilustração. E eu perdi uma ovelha. E meu pai vai ficar muito zangado comigo. Ele é até mais enfático. Meu pai vai me matar. Vai ficar zangado comigo e tal. Eu não sou um bom pastor, é a constatação do garotinho. E aí Jesus se volta para ele e diz, você é um bom pastor, você se importa com a sua ovelha. E o garotinho pergunta para Jesus, e você? Você faz o quê? A resposta de Jesus é, eu estava me preparando para me tornar pastor igual a você. E o garotinho diz, mas esse é um trabalho difícil. E Jesus responde, mas eu não estarei nisso sozinho. Então, quando termina esse diálogo, a ovelhinha aparece e o garotinho se alegra. E de fato, gente, esse é um trabalho árduo, difícil. E eu queria encorajar você a olhar para a sua vida não como alguém que participa de uma comunidade e que tem lá um homem baixinho chamado Denis como pastor. Nós somos uma comunidade de pastores. Devemos pastorear uns aos outros. No modelo de Jesus, se importando. É uma apenas, mas na questão não está. O valor não é quantitativo. O valor está no valor que Deus, o próprio Deus, concede, a forma como Ele olha para um perdido. Eu e você somos chamados para resgatar perdidos. Eu e você devemos nos importar com os perdidos. E até usar essa expressão de uma maneira destituída, talvez, da conotação que muitas vezes damos. Perdido é quase alguém com quem eu não posso me relacionar. Perdido é quase alguém com quem eu não tenho que manter contato. Perdido é alguém pior do que eu. Perdido é alguém que não faz o que eu faço. Isso é comportamento de fariseu. E a estes, Jesus está dizendo o seguinte quando conta essa parábola. Vocês deveriam estar morrendo de amores, assim como eu, pelos perdidos. Vocês deveriam estar, dedicar suas vidas, a vocação de vocês é para essa tarefa. Dedicar suas vidas, se esforçar no sentido de resgatar perdidos e não rotular essas pessoas simplesmente como perdidos. Então, queridos, para a gente
encerrar, esse texto nos fala de implicações para as nossas vidas seríssimas. Eu diria que a primeira implicação seria o fato que a parábola da ovelha perdida nos exorta sobre o perigo de sermos como os fariseus e os escribas, que não doavam do seu tempo para anunciar o Evangelho, que não se esforçavam no sentido de anunciar o Evangelho. De certo sentido, eles aumentavam a condição daquelas pessoas de perdidas, porque eles impunham suas regras sobre a vida dessas pessoas, e isso não muda a vida de ninguém, não restaura a vida de ninguém. A igreja, assim como Jesus, deve amar e buscar os perdidos. E aí a gente precisa fazer uma pergunta para si, cada um fazendo para si. Que tipo de atitude tem sido a nossa diante daqueles que hoje estão fora do aprisco da graça de Jesus? O nosso trabalho não é mantê-los cada vez mais longe, em nome de Deus. O nosso trabalho é buscá-los, é literalmente correr atrás deles, não se importando necessariamente com o trabalho que cada um vai dar. Lembre-se, você também é ovelha, e lembre-se dos trabalhos que você dá para o bom pastor, lembre-se. E por fim, se você de fato estiver disposto a seguir Jesus, imitar suas obras, esteja preparado para ouvir críticas semelhantes às críticas que Jesus ouviu. Este recebe pecadores, mas esse é o jeito de Jesus para resgatar pecadores. Não se importe se você está ouvindo a crítica, e essa crítica é semelhante à crítica que Jesus ouviu, fique tranquilo, você está no caminho certo. Fique tranquilo, você está na toada certa. Fique tranquilo, você está imitando Jesus. Porque se Jesus foi acusado, censurado, rotulado, inclusive de ser ele um beberrão, um comilão, e ser visto a ponto de ser igual aos outros pecadores, se Jesus deixou isso como modelo, isso é modelo para eu seguir, para você seguir. Esteja certo de que se você decidir caminhar na direção de Jesus, caminhar nessa vida, da mesma forma como Jesus, você vai ouvir as mesmas críticas que o Jesus, Senhor de sua vida, Salvador de sua vida, ouviu. Mas não se sinta intimidado por isso. Não se sinta intimidado. Pelo contrário, seja tomado de encorajamento à medida que as pessoas afirmarem: ué, esse não é gente boa para você andar. Aí você vai dizer: eu também não sou gente boa para receber graça da parte de Deus. Mas Jesus é gente boa. E esse Jesus que mudou a mim, muda qualquer um. Que resgatou a mim, resgata qualquer um. E é somente Ele que pode nos colocar num lugar seguro. Num lugar seguro. Jesus, em algum momento dessa sua história, te jogou sobre os ombros e te levou para o lugar seguro. E esse é o nosso papel. Amém?